Vamos, vamos lá, né? Eu acho que vai entrar um pessoal aí que é lá da igreja, da minha igreja. Pelo menos alguns me pediram aqui o link, certo? Só pra avisar aí. Vamos orar, né, então, para começar. Deixa eu falar e depois eu me apresento. Espero que esteja todo mundo me vendo e ouvindo, né? Mas vamos lá orar, né? Deixa eu orar aqui. Senhor nosso Deus, te agradecemos. Mais uma reunião aqui da BC2, Fortaleza. Privilégio, uma honra poder participar. E pedimos que o Senhor nos abençoe aqui, nos guiando pelo teu Espírito, nos ajudando a entender aqui o conteúdo que tem a ver com a tua palavra. Então, é de ti que nós pedimos ajuda. O Senhor nos deu um bom momento aqui de aprendizado e de comunhão também, em torno da Bíblia aqui, de outros irmãos. É muito bom podermos parar para aprender mais da tua palavra e aqui sobre a criação também. Obrigado pela vida de cada um que se coloca como aqui alguém que se esforça intelectualmente para entender essas questões, e eu oro para que isso nos leve a uma humildade diante de ti, diante do texto, e que nosso objetivo seja sempre edificar as nossas vidas, a igreja e a tua glória. Assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Nós vamos ter Fiquei sabendo aí que nós vamos ter um debate, né, agora nesse mês de outubro. Vamos estudar, né, esse livrinho aqui, né? A Origem. Não é o filme, é o livro. E fiquei muito feliz quando me chamaram para falar, para dar essa introdução aqui, porque eu gosto muito desse livro. Gosto demais, né? A leitura é excelente. Se você não leu ainda, leia. Você vai ver que realmente é um livro que vale a pena. Foi um bom trabalho aí, tanto da BC2 quanto da Thomas Nelson Brasil, em publicar esse material. E fiquei feliz com o convite, né? Tenho me aventurado nessas áreas aí da palavra de Deus, da relação com a ciência. Tenho me aventurado aí estudando Gênesis, principalmente do 1 ao 11, né? E vou compartilhar aqui algumas coisas com vocês do que eu tenho estudado. E essa é uma colocar assim, uma aula, né, introdutória sobre a hermenêutica de Gênesis 1 e 2. Como nós interpretamos Gênesis 1 e 2. Eu quero dar aqui para nós um guia, um rumo, certo? Para que a gente possa entrar nesse debate sobre a criação, principalmente sobre as duas visões da criação aqui que a gente vai ver, e você entra nesse debate sabendo o que você está fazendo com o texto da Bíblia, porque é um debate que precisa levar em consideração o texto bíblico em primeiro lugar. Então, saber como ler esse texto, como se aproximar desse texto do relato de Gênesis 1 e 2 é muito importante. Então, aqui a gente vai ver agora vamos colocar assim, esses parâmetros de como interpretar esse relato da criação, tá bom? Então, eu não vou nem tocar muito no assunto do livro, eu vou só citar aqui algumas coisas e citar aqui principalmente as duas visões que vão estar em debate, e depois eu vou para a hermenêutica mesmo, para a interpretação de Gênesis 1 e 2, trazendo algumas verdades, algumas sinalizações, alguns cuidados, falácias que a gente precisa sempre atentar para interpretar isso, tá? Então, isso é uma introdução. Não vou entrar nas questões hoje, porque o debate vai ser posterior, né? E alguém vai defender aí essas posições e vai trazer os argumentos, e isso vai ficar para depois. Aqui a gente vai entender sobre o texto. E isso é fundamental. Okay? Então, Já devia até ter feito isso, né? Me esqueci, mas eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, porque tem uns slides para ficar mais didático, né? É muita informação. Então, tanto vocês quanto eu vamos nos perder no meio de tanta informação. Então, deixa eu só compartilhar aqui.
Tá, vocês estão vendo os slides? Deu para abrir aí? Alguém só abre o áudio e me responde, por favor. Sim, pastor, deu para abrir. Pronto. Então vamos lá. Vou ficar neles e vou confiar que vocês estão vendo aí, né? Então a gente vai falar sobre esse tema aí, que é a plausibilidade do debate em Gênesis 1 e 2. Que debate é esse? É o debate que a gente está aqui no livro A Origem, sobre 3 posições ou 4 posições, mas vamos colocar 3, porque o design inteligente ele é como se fosse uma visão mais geral. Então nós temos 3 posições, né? O criacionismo da Terra Jovem, o criacionismo da Terra Antiga, ou o criacionismo progressivo, e a criação evolucionária, ou criacionismo evolucionário, ou teoevolucionismo, enfim, tem vários nomes aí, né? A gente vai ficar aqui no nosso debate, me passaram que mais nos 2 primeiros, o criacionismo da Terra Jovem e o criacionismo da Terra Antiga. Tá? Então, o que eu vou trazer hoje é, será que é possível debater isso? A gente vai começar a entender agora. Então, só para definir essas 2 posições. O criacionismo da Terra Jovem, eu tirei isso do livro, né? Quem defende essa posição é o Ken Han, e ele é aí o presidente de uma ótima organização sobre Gênesis, né? A Answering in Genesis, né? E ele é muito bom nessa área, na posição dele. Então ele diz o seguinte: o ensino claro e a leitura mais natural de Gênesis 1 e 11, e na verdade de toda a Bíblia, é que Deus criou o universo em 6 dias literais de aproximadamente 24 horas, cerca de 6.000 anos atrás. Essa é a posição dele, bem resumida, a posição da Terra Jovem. Os 6 dias da criação são literais, 24 horas, né? Tarde, manhã e tarde e tal, tudo isso. E ele crê aqui que isso aconteceu 6.000 anos atrás. Às vezes, essa data aqui, essa idade da Terra, varia, né, entre os criacionistas da Terra Jovem. Alguns vão dizer 6.000, outros vão dizer 10.000, 12.000, enfim, eles fazem suas contas, mas não passa muito disso. Que talvez esses 6.000 aí seja até a visão mais famosa, mais conhecida. Então essa é a visão, tá? Criacionismo da Terra Jovem. O criacionismo da Terra Antiga, ele é defendido pelo Hugh Ross, que é o cara da organização chamada Reasons to Believe. Eu gosto muito dele. É um cara que eu conheço mais que o Ken Han, porque ele é astrônomo, astrofísico, eu acho, agora não lembro. E ele escreve muito sobre isso, então eu gosto muito de acompanhar o que ele escreve, né? Porque eu gosto de estudar astronomia. E o Hugh Ross, ele talvez seja um dos principais defensores do criacionismo da Terra Antiga. E ele diz o seguinte: a visão do dia era considera os dias da criação como 6 longos períodos de tempo sequenciais e não sobrepostos. A posição do dia era reconhece que os autores da Bíblia às vezes usam linguagem figurada para transmitir a mensagem e o propósito de Deus, mas essa linguagem sempre transmite a verdade e nunca a contradiz. Então dá para ficar claro aí que a visão dele é que os 6 dias não são literais, né? Dias de 24 horas, são longas eras de criação, tá? Ele chama de dia-era, ok? E que ele está defendendo que Gênesis usa de linguagem figurada, né? Para transmitir mensagens que também, né? Às vezes não, né? Que não se contradizem com a verdade e se encontram com a verdade em algum sentido. Então já dá para perceber aí qual é a diferença das duas visões, né? Dentro do criacionismo da Terra Antiga, tem algumas diferenças também do que eles consideram como os grandes espaços de tempo. A mais conhecida, né, que é a do Hugh Ross, é essa que os dias são longas eras de milhões de anos. Mas tem gente que vai dizer que, na verdade, existe um gap ali entre Gênesis 1 e 2 e o 3, que ali tem milhões de anos de diferença, e outros vão colocar outros cálculos de milhões de anos em outros lugares. Tá? Mas talvez a mais conhecida mesmo seja essa, que considera que dia, ou ion, que é
o original hebraico, significa longo período de tempo, né? E aí, no caso da criação, milhões de anos, tá? Só para saber, né? A ciência hoje, né? Ela calcula a idade da Terra por vários métodos científicos, né? E nós temos um consenso científico, e aí eu não estou nem falando sobre esse dado, mas que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Okay? Então, essa seria a idade que a ciência dá para a Terra. Então, você vê que esse criacionismo da Terra Antiga aqui está mais próximo da verdade científica, enquanto esse aqui, a diferença é muito grande, né? 6 mil anos para 4,5 bilhões de anos, mas como eu falei, não estou defendendo nada ainda, estou só comparando as visões. Okay? Então, esse é o debate, gente. Esse é o debate. E a pergunta que eu quero fazer é, esse debate é plausível? Esse debate é possível diante do texto bíblico? Outra pergunta. A Bíblia nos permite ter uma visão diferente dos 6 dias literais? Essa é a nossa problematização. Tá? E eu quero dizer aqui que, ao longo da minha fala, vai parecer que eu estou defendendo a posição dos milhões de anos da Terra Antiga. Mas eu não estou fazendo isso, tá? Eu não estou defendendo nenhuma das posições. Eu quero mostrar justamente que elas são possíveis, que o debate é possível. E eu pergunto se a gente pode ter uma visão diferente dos 6 dias literais de criação, porque na mente evangélica dos brasileiros, isso está mudando hoje, mas historicamente, na mente evangélica dos brasileiros, principalmente nos meios pentecostais e batistas, também presbiterianos, de um modo geral, mas principalmente entre pentecostais e batistas, a visão dos 6 dias literais é a única aceita. E para muita gente, você não acreditar nisso, você defender ou achar que é possível uma outra visão, é uma heresia. É por isso que a minha pergunta é essa. É por isso que o tema hoje é esse. É plausível nós debatermos sobre isso? Ou nós estamos tratando aqui de verdade cristã e heresia? Ou nós estamos tratando de duas verdades possíveis, duas interpretações possíveis? Então, se a gente vai debater sobre isso e ver essas visões, é interessante que a gente responda essa pergunta. Se as outras, né, visões são possíveis, ou se a gente está só perdendo tempo. Okay? E eu já vou responder aqui, né, que sim, o debate em Gênesis 1 e 2 sobre o processo da criação é plausível ao lermos o texto, considerando a intenção autoral, contexto histórico e o gênero literário de Gênesis 1 e 2. Então, quando nós fazemos essa leitura aí, que é uma leitura mais profunda, que é uma leitura que não vai olhar só para o texto, para a superfície do que você está lendo ao pé da letra, sim, o debate de Gênesis 1 e 2 é plausível. Tá? Eu vou começar a explicar isso agora. Por que ela é plausível? Mas antes, eu queria falar rapidamente sobre uma questão histórica que vai nos ajudar a entender essa questão da plausibilidade ou não. Porque parece muito óbvio para alguns, né? Talvez para a gente aqui, muito óbvio, quando eu pergunto, é plausível? Eu acho que todo mundo aqui vai dizer, sim, é plausível. Por que não? Por que não seria? Para outras pessoas, seria muito óbvio responder que não. Se eu perguntasse aqui em outros círculos, né, talvez pessoas, principalmente para quem nasceu na década aí de 50, 60, 70, 80, 90, e de igrejas mais conservadoras, como a minha é, por exemplo, acho que como a de muitos aqui são, você perguntar a outras pessoas aqui fora do nosso contexto, elas vão dizer, é óbvio que não é plausível. Só tem uma visão bíblica. E nós estamos aqui, né, tentando sair dessa obviedade. Mas por que isso existe? Eu quero falar de leitura literal versus leitura literalista. Tá? E para isso, eu preciso falar de fundamentalismo teológico. Teve até uma polêmica aí, né, na internet esses dias sobre liberalismo, fundamentalismo, mas aqui é importante a gente passar bem rapidinho por essa parte histórica aqui da igreja cristã. Então, deixa eu só situar você, para você entender de onde vem, às vezes, o nosso pensamento, a nossa interpretação bíblica. Tá?
No século XIX, surgiu esse movimento no meio da igreja, chamado liberalismo teológico. Movimento que começa aí principalmente na Alemanha. Os teólogos alemães, né, propondo uma reinterpretação quase que geral das escrituras. Por quê? Porque eles queriam adotar agora conceitos modernos, né, filosofias modernas, ideologias modernas, né, o método histórico crítico de interpretação do texto. Eles estavam influenciados ali pelo iluminismo, eles queriam colocar o homem no centro de tudo, e eles queriam ler as escrituras a partir da experiência humana e da razão humana. Eles estavam muito influenciados por esse tipo de racionalismo, por esse tipo de até uma distorção da própria ciência para introjetar ela na Bíblia. E eles começaram, então, a negar, por exemplo, ou reinterpretar várias doutrinas cristãs, né? Deixando de lado os milagres, deixando de lado o sobrenatural, deixando de lado aquilo que a experiência humana e a razão humana não conseguem conceber, né? Então você tem liberais aí tendo problemas com a cristologia, com a dupla natureza de Cristo, né? Você tem problemas com a trindade, você tem problemas com a ressurreição de Jesus Cristo, você tem problemas com a criação. Então o liberalismo teológico foi um movimento bem danoso para a igreja, né? E foi algo assim que marcou a história. Nós sofremos influência disso até hoje. O movimento já, vamos colocar assim, se acabou, mas a sua influência continua. Em alguns lugares menos, outros lugares mais. E aí no século XX, como reação ao liberalismo teológico, surgiu ali no início do século XX, nos Estados Unidos, um movimento chamado movimento fundamentalista, né? Começou-se ali o fundamentalismo. E aí eu queria que você esquecesse um pouco da visão popular que você tem sobre fundamentalismo, porque quando a gente fala isso já tem uma conotação negativa, né? Ali vem o fundamentalista, e você já pensa no fariseu, no hipócrita, no legalista, né? No que não ama os outros, enfim, né? Virou um xingamento gospel, né? Você chamar alguém de fundamentalista. E pouca gente ou para ler o que é o movimento fundamentalista e nem sabe que houve esse movimento, né, fundamentalista. Mas foi um movimento de reação. E por que fundamentalista? Porque eles queriam voltar aos fundamentos da fé que os teólogos liberais estavam negando. E foi lançada uma coletânea de livros escritos por teólogos conservadores nos Estados Unidos, chamados, se eu não me engano, Os Fundamentos. Acho que era esse o nome da série de livros. Por isso ficou o movimento fundamentalista. Okay? E eles começaram com um movimento muito positivo, de retorno a essas doutrinas históricas, de uma interpretação mais fiel, de uma leitura literal das escrituras. Que nós temos alguns nomes importantes aí nesse tempo que começaram a trabalhar bem tanto a hermenêutica bíblica quanto as doutrinas. Com o passar do tempo, o movimento fundamentalista ele foi evoluindo às vezes para pontos positivos, mas ele foi também se desenvolvendo e errando, se desenvolvendo para alguns pontos negativos, né? Algumas doutrinas que não eram centrais à fé cristã começaram a ser tratadas como doutrinas centrais para definir quem é cristão e quem não é, né? Por exemplo, você começou a ter os dispensacionalistas e os pré-milenistas, e eu sou tudo isso, mas eu acho que eles erraram naquela época, eles começaram a colocar essas visões como, olha, isso aqui é o certo, essa leitura que nós fazemos, essa leitura literal que nós temos, e eles começaram a se separar muito por causa disso. Então o movimento ganhou esse tom também, em muitos dos seus proponentes, de separatismo, tá? E de uma teologia muito fechada, né? E de uma leitura não mais literal, mas literalista. Vou já explicar aqui a diferença. Então, esse movimento teve os seus lados muito positivos, mas teve os seus lados também negativos. E o movimento fundamentalista influenciou muito a igreja no Brasil. Muito, muito mesmo. Em geral, a igreja cristã brasileira, por mais que o fundamentalismo tenha acabado também como movimento, mas ela é fortemente influenciada pelo movimento fundamentalista. Tá? Principalmente a nossa interpretação bíblica.
é muito influenciada por este movimento. Então, você pegar as igrejas pentecostais, as igrejas batistas e muitos presbiterianos, enfim, nós, como geral, a massa evangélica brasileira foi muito influenciada. Tá? E ficou de influência essa leitura literalista, ou, vamos dizer assim, literal extremada. E o que é que eu digo quando eu falo leitura literal, leitura literalista? Leitura literalista, isso é só conceitos didáticos, tá? Isso é só para diferenciar aqui, que eu estou pegando. Eu li esse termo em algum lugar, achei muito legal essa distinção. Não lembro onde foi. Mas a leitura literalista é aquela leitura que fica só na superfície do que está sendo lido. Só na leitura ali das palavras como aparecem. É o que a gente chama de ao pé da letra. Tá? Simplesmente é isso. É uma leitura literalista ao pé da letra, que a gente lê e é aquilo ali que está sendo dito, que eu estou lendo palavra a palavra, letra por letra, e ponto final. Tá? Já a leitura literal é uma leitura que leva em conta todos os aspectos da literatura do texto. Okay? É uma leitura que busca o significado na intenção do autor. Então, quando eu chamo de literal, é que a gente vai buscar o que o autor quis dizer, literalmente a intenção do autor. Né? E para a gente descobrir a intenção de um autor, a gente precisa entender tanto o texto, o contexto histórico do autor e o gênero literário que o autor está escrevendo. Tá? Então, a leitura literalista não tem esse cuidado de olhar para o gênero literário, de olhar para o contexto histórico, de olhar para a intenção do autor, para o contexto mais geral de outros textos. E a gente perde o significado bíblico, faz uma leitura mais pobre da Bíblia quando lemos apenas literalistamente e não literalmente. Então, eu espero que isso fique nas nossas cabeças. Deixa eu dar só um exemplo bem básico envolvendo Gênesis. Quando a gente lê que o homem foi formado do pó da terra, uma leitura literalista diria o seguinte: Deus pegou um punhado de areia, de barro, e ele foi tipo moldando, fazendo o formato desse barro, um formato de ser humano, fazendo tipo como uma criança faz com massinha, né? Foi pegando esse barro, foi formando o ser humano, e quando o corpo estava pronto, ele fez um milagre lá e o formato do barro virou um corpo humano, né? Enfim, seria esse tipo de leitura literalista. Nós somos literalmente feitos do barro, né? Alguns tentam até provar isso cientificamente, né? Enfim, tá? Uma leitura literal poderia ver diferente, poderia ver que outros relatos criacionais do tempo de Moisés e do tempo antigo falam de uma criação onde deuses usavam o pó da terra e o barro para criar os homens, e talvez Gênesis esteja fazendo uma comparação e ressignificando isso. Pode não ser literalista, pode ser apenas uma forma mais poética, ou mais de polêmica que o autor bíblico colocou para a gente. Isso pode passar um significado sem precisar Deus ter moldado a gente a partir do barro, tá? Então, você tem esses dois tipos de leitura. Okay? Às vezes, a leitura literalista bate com a leitura literal, porque a Bíblia, em muitos textos, ela é simples mesmo. O significado dela está ali para a gente ler, bater o olho e pronto, é aquilo mesmo. Mas nem todo texto da Bíblia é assim. Principalmente Gênesis 1 a 11. Em Gênesis 1 a 11, nós não podemos fazer, vou dizer assim, uma leitura literalista. Tá? Não é porque ela acerta, às vezes, em textos mais fáceis, que nós devemos fazê-la. Até em textos mais fáceis, nós devemos fazer sempre uma leitura literal. Buscar a intenção do autor, levar em consideração o gênero literário, contexto histórico e tudo mais. Tá? Então, eu vou entrar nisso. Eu vou entrar aqui em como nós acessamos ou tentamos entender a intenção do autor. Eu vou tratar de contexto histórico e de gênero literário em Gênesis 1 e 2. E você vai ver por que é plausível a gente discutir o relato da criação. Ok? Então, eu só tentei resumir aí assim, a leitura literal é uma leitura que busca a intenção autoral. Literal, nesse sentido, é o que o autor quis dizer com aquilo que escreveu.
E para tentarmos nos aproximar o máximo possível de descobrir essa intenção do autor, é preciso olhar para além do texto. É preciso olhar para o contexto histórico e para o gênero literário. É nessas duas coisas que a gente vai olhar agora, tá? Então vamos dar uma olhadinha no contexto histórico. E aí eu vou usar uma afirmação muito simples e muito direta do John Walton, tá? Que não é só ele que faz, mas ele faz de uma maneira mais resumida, naquele livro O Mundo Perdido de Adão e Eva. Que é a seguinte, olha que coisa óbvia, né? Gênesis é um documento antigo. É isso que ele diz. Gente, ó, Gênesis é um livro antigo, é um documento antigo, é um relato antigo. Será que isso faz diferença? Faz muita, né? Porque ele vai dizer o seguinte, ó, isso significa que ao lermos Gênesis, estamos diante de um documento antigo e nossa interpretação deve partir das suposições próprias do mundo naquele momento. Ou seja, devemos entender como os antigos pensavam e quais ideologias permeavam a sua comunicação. O que o John Walton está falando é algo bem óbvio, mas que nós muitas vezes não levamos em consideração, né? Nós somos separados culturalmente e temporalmente dos autores bíblicos e linguisticamente também, né? Porque foi outra língua escrita. Então, nós não podemos simplesmente ler o texto com a nossa mentalidade de hoje, com nossas categorias filosóficas, científicas, cognitivas que nós temos hoje, pedagógicos, né? Porque não era daquele tempo. As pessoas pensavam de um modo totalmente diferente, escreviam de um modo totalmente diferente. Então a gente tem que se aproximar desse mundo antigo para tentar entender o que aqueles autores estão falando, principalmente em textos desse tipo de Gênesis 1 e 2, que tratam da criação ou de relatos antigos, narrativas muito antigas daquele tempo. Tá? Outra frase do John Walton é essa aqui, muito importante. Ao lermos o texto a partir de ideias modernas, diminuímos sua autoridade e o comprometemos, conferindo autoridade para nós mesmos e para as nossas ideias. Isso é especialmente verdadeiro quando interpretamos o texto como se ele estivesse referindo à ciência moderna, da qual tanto o autor como o público não tinham conhecimento. O texto não pode significar o que nunca significou. Essa última frase é muito importante. A gente podia até se aprofundar nela, mas um texto não pode significar o que ele nunca significou, a não ser que a Bíblia, a própria palavra de Deus, em algum momento de revelação posterior, traga um novo significado que estava ali, vamos dizer assim, embutido no texto que foi escrito, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ir a Gênesis fazer perguntas que o autor nunca fez e nunca tentou responder. O exemplo mais claro é esse que o John Walton coloca, né? A gente às vezes vai para Gênesis tentando encontrar em Gênesis ciência moderna e nós não vamos encontrar. A gente vai para Gênesis tentando buscar algum indício de qual é a idade da Terra. E o autor não estava nem aí para isso. Ele não estava preocupado com isso. As pessoas... aqui vai uma crítica, né? A quem tem uma interpretação mais literalista, gosta de fazer muitos cálculos, né? Com os dias, com as genealogias e, enfim, com a idade das pessoas que aparecem na Bíblia, e eles dizem, tem 6.000 e poucos anos, tem 8.000 anos, tem 10.000 anos. E o autor, né, não estava preocupado com isso. Que talvez isso pode estar certo? Talvez, mas eu acho pouco provável, né, porque ele não está fazendo esses relatos com essa intenção. Que pode estar certo até por outros motivos. Você pode ter uma leitura dessa e está até certo, mas não porque você encontrou nisso a intenção do autor, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, esses pontos são importantíssimos, tá? Há um livro do Tremper Longman que eu recomendo e quero recomendar ele aqui para todos vocês, tá? Anote aí. É o Como Ler Gênesis. Esse é um livro um pouco difícil de achar, mas se você procurar na internet, não sei se na Amazon tem, eu acho que sim, se procurar, você vai encontrar esse livro, Como Ler Gênesis. E lá ele diz que
nós precisamos fazer 3 perguntas para analisar o contexto histórico de Gênesis 1 ao 11, ou de Gênesis 1 a 2. Quando Gênesis foi escrito, o que Gênesis nos diz sobre o passado, como ele relata os fatos, né? E o nosso conhecimento do Antigo Oriente Próximo nos ajuda a compreender Gênesis. E é essa terceira pergunta que eu quero focar mais com vocês aqui. Nosso conhecimento do mundo daquela época e dos escritos daquela época ajudam a compreender Gênesis? E a resposta é sim, ajudam muito. Outro ponto que nós devemos levar em consideração é que existiam outros documentos antigos rivais. Vamos colocar essa palavra aí, rivais, né? Então, Gênesis é um documento antigo e não é um documento num vácuo, não é um documento sozinho. Havia outros documentos antigos rivais que também falavam sobre a criação de outros povos com outras divindades. Então, Tramper Longman coloca aí. A maioria das pessoas, hoje em dia, não tem consciência. Deixa eu escrever errado. Vamos lá. A maioria das pessoas, hoje em dia, não tem consciência que os vizinhos de Israel antigo tinham textos rivais sobre a criação e também relatos do dilúvio. Mas os escritores antigos e os leitores das escrituras os conheciam muito bem e provavelmente entenderam os relatos bíblicos tendo esses textos como pano de fundo. Então, às vezes a gente conhece, quem já estudou um pouquinho sobre isso sabe, principalmente conhece o Enuma Elish, né? Ou a Epopeia de Gilgamesh, mas existiam vários outros. Se você não sabe, você está sabendo agora, né? Existem vários relatos de outros povos sobre como a Terra foi criada, como os deuses criaram a Terra e o ser humano. E esses textos antigos, ali da época, ou até anteriores, né, a Moisés, anteriores à escrita de Gênesis, eles já colocam muitas coisas, né, que Gênesis também vai apresentar. Então, é muito importante conhecer, ou pelo menos saber, que esses outros documentos existem e que Gênesis está sendo escrito, né, em torno deles. Tá? Ele continua dizendo, não há dúvidas que Gênesis 1 e 2 têm um peso na avaliação que fazemos desses relatos científicos modernos sobre as origens do cosmos e do homem. Mas um momento de reflexão nos fará lembrar que nenhum autor ou leitor antigo teria tido a ideia de fazer tal comparação. É certo que o relato bíblico da criação não foi escrito para se contrapor a Charles Darwin ou Stephen Hawking, mas foi escrito à luz de descrições rivais da criação. Isso aqui é fundamental da gente entender, tá, gente? Eu não estou dizendo aqui, nem o Tramper Longman está dizendo, que a gente deve excluir Gênesis da nossa relação e da nossa leitura da ciência moderna. Por quê? Às vezes a ciência pode dizer assim, não, Deus não criou nada. Nós viemos do nada, teve lá a origem da vida por aquela geração, né, dos elementos ali daquele coacervado, descargas elétricas, e dali surgiu a vida, e a gente vai a Gênesis e diz, não, o Gênesis está dizendo que foi Deus que criou. Mesmo que ele tenha criado por esse mecanismo, foi ele que criou. Né? E a vida, a criação não surgiu do nada. Né? Houve uma criação de Deus criando a matéria. A gente pode, né, e deve fazer isso ao ler a Bíblia. Mas o que ele está dizendo é que a Bíblia não explica o como, não explica os processos. Isso é tarefa da ciência e da ciência moderna. Então a gente não pode ir para a Bíblia esperando que ela responda, né, os problemas que o empirismo científico, que o método científico levanta, porque ela não responde, porque, logicamente, o autor nem conhecia isso, né? Não tinha nem ideia disso. E o que ele vai dizer a seguir aqui, nessa parte B, é fundamental, tá? O texto de Gênesis, isso é uma das coisas óbvias que a gente, às vezes, não leva em consideração. De novo, o texto de Gênesis não foi escrito para rebater Charles Darwin, Stephen Hawking, o evolucionismo, o ateísmo ou a idade geológica da Terra. Tá? Não foi escrito para combater nada disso. Isso significa que a Bíblia não nos aponta para algumas verdades sobre isso? Não. Ela pode apontar, mas ela não foi escrita com esse foco. A intenção do autor não é pegar as origens das espécies, né,
a origem das espécies e fazer um contraponto. Não é pegar a teoria da idade da Terra e fazer um contraponto. Não é. Ele não está falando dessas coisas. Ele está escrevendo justamente contra, ou para fazer um contraste, as descrições rivais da criação que existiam naquela época. E é a isso que ele está escrevendo. É para fazer esse tipo de contraste. Okay? Então, deixa eu pegar aqui apenas um texto, alguns textos desses antigos, para a gente fazer uma rápida comparação e você vai entender o que eu estou dizendo com isso. Okay? Então, a gente conhece, ou muita gente conhece, o famoso Enuma Elish, né, que é um escrito acadiano, mais antigo aí que Gênesis, e que trata de uma história, de um relato, né, da criação pelos deuses. E algumas características aqui que eu peguei do Enuma Elish, né? Vamos lá. As divindades mais antigas e as principais eram Tiamat, uma mulher, uma deusa, e Apsu, um homem, né? Um deus masculino aí. E eles, respectivamente, eram as águas do mar e as águas debaixo da terra. Eles eram essas divindades água, vamos dizer assim. E daí você já tem algo muito semelhante com o Gênesis, né? Porque no início existiam as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Né? Então, Apsu, ele é assassinado por outro deus chamado Marduk. Ele é assassinado por outro deus. E então surge essa figura de Marduk que vai guerrear contra Tiamat, que foi a deusa mulher que sobrou. Né? Marduk, então, vence a batalha. E a partir do corpo dessa deusa que foi morta, ele cria os céus e a terra. É um relato assim bem louco, né? Assim, para os nossos dias atuais. A partir do corpo da deusa, ele, pelos restos mortais dela, cria os céus e a terra, né? E a partir do sangue de um deus demônio que também foi derrotado por Marduk, né? Ele cria a humanidade. Então a humanidade veio aí dos restos mortais de um deus demônio, segundo Enuma Elish. E eles criam os humanos, a humanidade, para que os deuses pudessem descansar e os seres humanos assumissem alguns trabalhos no lugar dos deuses, né? Assumir esses lugares de trabalho, né, em vez dos deuses trabalharem. Então você vê aí que existem algumas coisas parecidas, por exemplo, as águas, né? Nós temos criados a partir de outros elementos, aqui no caso, né, corpos de um deus, né, corpo de um deus, inclusive deuses querendo descansar ou deuses descansando. Okay? Você vê algumas coisas parecidas, outras bem diferentes. Há um outro texto também criacional que é chamado de Atrahasis, ou Atrases. Não sei falar isso, né? Mas Atrahasis, vamos lá. E esse outro texto, ele diz mais ou menos o seguinte, peguei um resumo dele aqui também. Houve um conflito, uma espécie de greve entre deuses inferiores e deuses superiores. Né? Esses deuses inferiores alegaram que eles estavam trabalhando muito. Eles não aguentavam mais esse trabalho, esse fardo. Eles estavam reclamando, né, fazendo essa greve contra os deuses superiores. Okay? E aí o grande deus Enlil, chamado Enlil, decidiu criar trabalhadores alternativos. Esse povo aqui tá reclamando, então eu vou criar outro pessoal que trabalha no lugar dele. Quem eram esses trabalhadores? Os seres humanos. Então a deusa do nascimento criou a humanidade a partir da mistura do sangue de um deus menor com o barro da terra. E aí eles criam um homem para o homem trabalhar no lugar deles para que os deuses então descansem. Okay? Então nós temos nesses dois relatos aí coisas bem semelhantes com o Gênesis, coisas bem diferentes, tá? Por exemplo, nesse Atrahasis aqui, você vê que nós temos seres humanos sendo criados, né, do barro, e nós vemos também, de novo, que Deus ou os deuses querem um descanso, querem descansar. Isso está muito parecido com Gênesis. Ao contrário, tem algumas coisas bem diferentes.
Primeiro, nesses dois relatos, nós temos a criação como resultado de conflito entre os deuses. Deuses matando deuses, deuses fazendo greve contra deuses, deuses morrendo. E em Gênesis nós temos um único Deus, que não criou por causa de conflito nenhum, mas criou pela sua vontade, sua soberana vontade. Decidiu criar. Outra coisa, nós temos, né, os seres humanos aqui criados para serem meros trabalhadores que vão trabalhar enquanto os deuses descansam. São uma espécie de tapa-buraco dos deuses, porque os deuses estão cansados ou são preguiçosos. Já em Gênesis, nós temos uma posição muito mais digna dos homens, que são feitos à imagem e semelhança de Deus, como representantes divinos, não apenas trabalhadores, mas representantes de Deus na criação. Então nós temos diferenças bem, né, gritantes também, e que fazem um contraste. Por exemplo, aqui pegar mais um, esses deuses querem descansar. E aqui Moisés vai dizer, né? Olha, Deus também descansou. Mas ele não descansou porque ele estava cansado. Ele não descansou porque ele estava em greve e precisou criar o homem para isso. Ele descansou como resultado da sua obra para santificar aquele local. A gente vai ver uma teologia bíblica do templo, do Éden, como algo sagrado, que o descanso de Deus dá essa dignidade a esse local, né? Então, você percebe que Gênesis está trabalhando em diálogo com esses documentos rivais. Tem vários outros, tá? No Mundo Perdido de Adão e Eva, que é um livro que o John Walton acerta muito, às vezes também fala algumas coisas estranhas, mas é um livro que eu gosto muito. Ele cita várias das características desses outros livros, é muito interessante a gente conhecer. Então, qual é uma conclusão que eu chego olhando para isso, para o contexto histórico? É a seguinte: nós não podemos ler Gênesis 1 e 2 como um texto que está falando aos conceitos científicos que nós temos hoje. Ele não foi escrito como contraste ou resposta a uma visão da idade geológica da Terra ou ao evolucionismo. Ele foi escrito como contraste e resposta aos textos antigos sobre a criação do cosmos. Então, quando nós percebemos que Moisés está usando essas fontes antigas para escrever o seu próprio relato, nós percebemos, então, tá, que ele está fazendo um contraste com elas e que muitos elementos de Gênesis, né, estão lá nesses outros textos. Moisés está usando, Moisés está dando outro significado, Moisés está fazendo uma obra polêmica, uma obra apologética, uma obra para mostrar para o povo de Deus que criou e que Deus criou dessa maneira e que essa maneira é a correta, e mandando inclusive uma mensagem de: olha, nós somos diferentes dos outros povos. O homem tem mais valor aqui, Deus é mais soberano e mais poderoso, porque olha como ele criou. Então, é esse tipo de literatura que nós temos na mão. Uma literatura do seu tempo, uma literatura apologética, uma literatura polêmica, vamos dizer assim, está contrastando com aquelas ideias daquele tempo, não com as ideias do nosso tempo. Então, Gênesis não está preocupado com teorias científicas atuais, Gênesis não está contrastando com o processo detalhado e exato da criação, ele não está preocupado com isso, ele não está preocupado em apontar qual é a idade da Terra, em combater o evolucionismo, o ateísmo, ele não está preocupado em explicar os processos científicos de extinção, predação, essas coisas. De novo, nós podemos até tirar algumas verdades gerais que influenciam essas coisas, e nosso pensamento sobre essas coisas. Mas não é disso que o autor de Gênesis está falando. Gênesis está preocupado em propor um relato criacional adequado à visão de Deus, de Yahweh, né, em contraste com os relatos criacionais daquele período do Antigo Oriente Próximo. Moisés escreveu o relato criacional para o seu povo naquela época, em contraste com os documentos antigos daquela época. Okay? Isso é a primeira conclusão. Nós não podemos ler Gênesis 1 e 2, também 1 a 11, sem termos isso em mente. Vai faltar informação, vai faltar aí material para nossa hermenêutica, esse contexto histórico, tá? Então é isso. Próximo ponto agora, vou correr para a gente não demorar muito,
para não ficar muito grande aqui a fala, é o gênero de Gênesis 1 e 2. Isso aqui, gente, eu vou dar só um resumo e eu vou usar a abordagem do Bruce Waltke, que é o comentário de Gênesis que nós temos em português, que é muito bom pela cultura cristã. Eu gosto muito do que ele faz na introdução, quando ele vai falar sobre o gênero de Gênesis. E, logicamente, isso aqui é uma introdução, essa discussão é uma discussão gigantesca, é um debate enorme para dizer que tipo de literatura é Gênesis, ou quais tipos de literatura existem em Gênesis 1 ao 11. Okay? Mas vamos lá falar sobre o gênero literário. Deixa eu colocar essa citação aqui do livro Entendes o que Lês, que é um livro do Gordon Fee. Eu sempre indico para quem quer entender sobre gênero literário. O que é gênero literário? Eu vou resumir de uma forma bem popular. Gênero literário é o tipo de texto que nós estamos lendo. Ele é uma narrativa, ele é uma poesia, ele é uma parábola, ele é um texto, eu estou falando aqui de gêneros bíblicos, né? Ele é apocalíptico, ele é profético, e aí você pode pensar em vários outros tipos, né? Ele é uma ficção científica, ele é um texto científico, um paper científico, ele é uma dissertação, enfim. Tudo isso aí é tipo literário, gênero literário. E o interessante, que a gente deve notar, é que é o gênero literário que dita as regras da nossa interpretação. Para ser bem simples e dar o exemplo, ninguém lê uma poesia como se lê um livro, né, uma carta de Paulo, uma dissertação, um livro doutrinário. Ninguém lê, né, um livro apocalíptico como se lê uma narrativa. Ninguém lê um texto científico como se lê um romance. Então isso é óbvio. Então o Gordon Fee diz o seguinte: para interpretar corretamente o lá e antigamente dos textos bíblicos, você não precisa somente saber algumas regras que se aplicam a todas as palavras da Bíblia, como também você deve aprender as regras especiais que se aplicam a cada uma dessas formas literárias. Então aprenda isso aí para você interpretar qualquer texto bíblico. Você interpreta corretamente quando você sabe o gênero, e é o gênero que dita as regras da interpretação. Okay? Então, logicamente, nós precisamos, pelo menos, ter uma ideia de que gênero Gênesis é, ou quais gêneros estão em Gênesis, para a gente poder interpretar corretamente. Okay? Geralmente se discute que Gênesis ou é mito, ou é ciência, ou é história, ou é teologia, ou poesia. Tá? Eu vou colocar a poesia à parte, porque a poesia pode estar dentro desses, pode estar dentro e em menores espaços, em algumas partes pequenas do texto. Mas geralmente são essas quatro. Ou é um mito, ou está falando de ciência, ou é histórico, é uma história mesmo, como uma história que a gente conhece hoje, ou é teologia. O que é isso? Né? O que Gênesis é? Vamos para lá. Primeiro, deixa eu ler essa citação do próprio Bruce Waltke sobre o propósito de Gênesis 1 e 2. Ele diz assim: o relato da criação é uma apresentação altamente sofisticada, ou seja, não é um texto simples, designado a enfatizar a sublimidade, né, o poder, a majestade e a sabedoria do Deus Criador e estabelecer os fundamentos para a visão universal da comunidade pactual. Então, ele está interessado em falar mais sobre Deus do que sobre, especificamente, o processo detalhado da criação, de como tudo aconteceu. Ele quer falar sobre Deus, sobre a relação de Deus com a sua criação, com a relação de Deus com o homem, a relação de Deus com o seu povo, que é a comunidade pactual aí que o Waltke está se referindo. Então, a primeira pergunta é: Gênesis 1 e 2 é mito? Eu não vou perder muito tempo com isso. Mito é uma palavra que a gente precisa primeiro perguntar o que a gente quer dizer quando a gente diz mito. Você está falando que mito é alguma coisa simplesmente mentirosa, é uma história inventada, né, que não existiu de fato? Então, logicamente, Gênesis 1 e 2 não é mito, porque o que aconteceu ali realmente aconteceu. Certo? Não é um mito. Se a gente está falando de mito, como aquela ideia da literatura, de uma história que pode ter elementos verdadeiros e pode também ter elementos figurados e mitológicos, que serve como uma espécie de tradição para um povo, né? Gênesis
ele pode ter algum aspecto de mito, quando nós estamos falando de mito desse tipo. E aí a discussão sobre isso é muito grande. Mas, em termos gerais, nós não podemos dizer que Gênesis 1 e 2 é só um mito. É um mito e pronto. Né? Quem fala muito sobre mito, inclusive, é o Tolkien. Senhor dos Anéis seria um tipo de mitologia inglesa. Né? Mas aí já é outra discussão, né? Existem vários tipos de mito. Mas Gênesis 1 e 2 não é, a gente não pode dizer que ele é só um mito, porque isso não está correto. Tem historicidade ali, tem teologia ali, enfim, é reducionista. A segunda pergunta seria essa: Gênesis é ciência? E a resposta é não, né? Gênesis não é ciência, isso aqui é bem óbvio. Algumas dificuldades ou alguns pontos sobre isso. Primeiro, Gênesis e ciência, discutem até totalmente diferentes. Gênesis é focado em falar sobre Deus e não sobre leis e processos da natureza, né, que é o foco da ciência. Né? A Gênesis está querendo responder quem criou, por que criou, não responder como foi que as plantas cresceram e os animais surgiram, os animais comeram as plantas e os animais se multiplicaram, as espécies apareceram. Não está preocupado com isso. Certo? Não é o foco do autor. Então, são matérias bem diferentes. Segundo, a linguagem de Gênesis e da ciência são bem diferentes também. Gênesis não fala em termos técnicos, não fala em termos científicos, mas em linguagem comum, em linguagem cotidiana, em linguagem da sua época. Né? Diferente da ciência. Gênesis não está falando na linguagem do método científico, das descobertas científicas, do linguajar teórico, nada disso. Então, a linguagem também é bem diferente. Os propósitos de Gênesis e da ciência são diferentes. Gênesis é prescritivo. Ele está prescrevendo algo para a gente. Ele está ensinando algo. Quem criou, por que criou. Gênesis, ou a ciência, né, ela é descritiva, se interessando em como aquilo está acontecendo, os processos, detalhes naturais que estão ocorrendo no mundo. Então, o propósito deles também é bem diferente. E, por último, Gênesis e a ciência são dirigidos a comunidades diferentes e requerem validações diferentes. Tá? A ciência, por exemplo, fala à comunidade científica. Fala a quem está interessado em aprender algo pelo método científico e requer um método científico como validação. Isso é completamente normal. Já a Gênesis não tem nada a ver com isso. Gênesis fala ao povo de Deus, requer o testemunho do Espírito para validação. Gênesis é a palavra de Deus. Está querendo falar sobre Deus ao povo de Deus. Então são comunidades diferentes, linguagens diferentes, validações diferentes. Ninguém pega o texto bíblico e passa pelo método científico no sentido de ver se aquelas afirmações ali são verdadeiras. Não é assim que se lê a Bíblia. E nem a gente pega o texto bíblico e enfia dentro do método científico para fazer ciência a partir da Bíblia. Não é assim que funciona a ciência também. Então essas duas áreas são esferas, né, soberanas, esferas diferentes, cada uma com os seus processos, a sua linguagem, as suas matérias, os seus propósitos. Elas devem estar em relação, a gente deve dialogar com elas, sim, mas cada uma, né, cada um no seu quadrado, né, como a gente diz. Enfim, Gênesis, então, não é ciência. Tem duas afirmações muito boas aí. Agostinho comentou Gênesis e falou o seguinte: o Espírito de Deus, que falou através deles, não preferiu ensinar aos homens sobre os céus, visto que não havia nisso nenhuma utilidade para a salvação. Então, Agostinho está dizendo, olha, a Bíblia se preocupa em falar sobre Deus, o plano redentor de Deus, falar sobre o povo de Deus, não está preocupado, focada em apresentar detalhes científicos naturais sobre os céus, sobre a ciência, sobre a astronomia, essas coisas. Galileu também, quando na polêmica dele em relação à sua visão copérnica, né, e heliocêntrica do universo, do sistema solar, e lutando aí hermeneuticamente contra a hermenêutica que dizia que a Bíblia defendia que a Terra era o centro, ele disse o seguinte, olha, a Bíblia nos conta como ir ao céu, não como os céus vão. Ela não está preocupada em descrever a realidade celestial dos planetas e do Sol e das estrelas. Né? A Bíblia não é um livro de astronomia, a Bíblia nos conta como ir ao céu. Então a gente precisa separar essas coisas. Gênesis não é ciência, nem a Bíblia é ciência. Okay? Segundo, Gênesis é história. Olha o que o Bruce Waltz colocou aí. Se Gênesis não é ciência, seria história? Certamente que ele contém elementos históricos.
É factual no sentido de que Deus criou o cosmos e tudo que nele existe. E as genealogias que traçam a história de Israel, recuando a Adão e Eva, falam da preocupação do narrador com historicidade. Entretanto, Gênesis contém pouca semelhança com a concepção moderna da história. Isso aqui é muito importante também. Gênesis é história? A gente pode dizer que sim, que não. É história no sentido de ter fatos históricos, de ter genealogias, tratar de pessoas que realmente existiram, de fatos que realmente aconteceram. Com Gênesis 1 e 2, isso é um pouco mais complicado, né? É história, sim, no sentido de que aquilo ali faz parte da história. De algum modo, é a história de Deus criando todas as coisas, ou criando ali, né, colocando a terra, né, em ordem funcional, colocando a terra naquilo que foi criado, ok? Mas a gente não pode dizer que Gênesis é história como a gente conhece o que é história hoje, né? Não vou fazer uma definição histórica aqui, porque eu nem sou habituado para isso, historiador, mas a gente tem aquele conceito de história de que alguém observou os fatos ou alguém juntou fontes históricas e fez um relato dos fatos cronológicos que foram acontecendo sequencialmente. Então você pega um livro da Segunda Guerra Mundial, tem a descrição desde o início da guerra até o fim da guerra, fotos, dados, textos, ele contando como a guerra aconteceu, né? Gênesis não é história desse tipo moderno de história que a gente conhece, certo? Vamos ver algumas dificuldades quando a gente quer entender Gênesis como uma história sequencial, cronológica, do jeito que é hoje. Vamos lá. Primeiro, quem estava lá nos primeiros 5 dias da criação para relatar o que houve? Esse é um problema. A gente pode dizer, logicamente, Deus revelou. Deus disse para Moisés como é que foi. Beleza, pode ser. É uma solução. Mas já é um problema que a gente precisa enfrentar. Não tinha ninguém lá para ver, não tinha ninguém lá para escrever sobre aquilo, né? Não tinha ninguém lá para relatar isso, documentar isso. Então, se a história já precisa ser uma história que foi Deus que revelou. E ele pode ter revelado do jeito que ele quer, com certeza não revelou em termos científicos, né? E pode não ter revelado em termos históricos que a gente conhece hoje. Tá? Então, isso ficou a cargo de Deus revelar da maneira que ele quis, porque ninguém estava lá para ver estas coisas, né? Inclusive, Moisés não estava lá para ver nada de Gênesis, mas ele pode ter, logicamente, pegado, e ele pegou fontes, né, ou orais ou escritas. Mas, de Gênesis 1 e 2, ninguém estava lá. Okay? Segundo, o autor parece não se importar muito com a cronologia dos fatos, pelo menos não da forma que a gente entende, tanto historicamente como cientificamente. Por exemplo, como é que houve tarde de manhã no primeiro dia, em Gênesis 5, se os luminares só foram criados no quarto dia, Gênesis 1:14? Isso pode criar um problema histórico-científico. Por isso que Gênesis não é história e nem ciência. Talvez Gênesis esteja preocupado em dizer o seguinte: Deus não depende dos luminares para fazer luz. Ou talvez esses relatos aí não sejam cronológicos. Ou talvez Deus esteja só colocando em ordem, atribuindo funções a coisas que já existem, como John Walton vai defender. Então tem outras possibilidades, tá? A respeito disso. Lembre-se, por exemplo, que Moisés e o povo saiu do Egito. E no Egito, o Deus Sol era adorado. Talvez o que Moisés esteja querendo dizer aqui é: Deus não precisa nem do sol para fazer luz. O sol é apenas um luminar. Ele não tem nada de divino. Deus, Yahweh, é muito maior do que o sol. Possivelmente ele está fazendo isso mesmo, tá? Mas a gente não sabe aí ao certo como funcionam os luminares e a luz. É um problema se você quer ler cientificamente, historicamente. Gênesis 1 e 2 diz que já havia em Gênesis 1 e 2, né, já há uma terra com águas. Se você ler Gênesis 1 e 2, Gênesis 1, verso 2, melhor dizendo, você vai ver que antes do relato dos 6 dias, algo já existe. Em que tempo isso é? Quanto tempo antes dos 6 dias isso durou? Não se sabe. Então, se você quer ler isso historicamente, você tem um problema com essa questão aí também. Ok?
E a semelhança em vários pontos com outras literaturas criacionais que não são históricas, né, da época, né, apontam para algo além da mera história. Então você tem aí relatos, né, que a gente sabe que não são históricos, são às vezes mais mitológicos do que históricos, que Gênesis pega, que Moisés pegou para escrever Gênesis. E isso nos aponta para a ideia de que nós não podemos dizer que Gênesis é mera história. Tem algo além disso. Você precisa ter muito cuidado na hora de falar do conceito histórico, do conceito moderno de história e atribuir Gênesis a ele. Ok? Então, a gente conclui disso aqui, de que o narrador não está muito preocupado com ciência e com história como a gente conhece hoje, mas ele está preocupado principalmente em fazer afirmações teológicas contrastantes às mitologias pagãs. Né? Ele deseja estabelecer ali quem Deus realmente é, por que Deus criou, o que ele está criando, tudo, sobre os oceanos, sobre o Sol e a Lua. Tá? É isso que ele está fazendo. Gênesis, então, é teologia? Gênesis é teologia? De novo, a resposta é sim e não. Okay? É teologia porque tem verdades teológicas lá. Mas não pense em teologia como geralmente a gente pensa hoje, como um livro de teologia sistemática, como afirmações e proposições soltas de Deus é assim, Deus é assado, Deus criou assim. Não. Há uma teologia embutida dentro de um texto, de um gênero literário, de uma espécie de narrativa sofisticada, né? E tudo que a gente vai ver aqui, que dentro disso tem teologia. Tá? Mas não é uma teologia como a gente conhece hoje, okay? Ou como um livro de teologia sistemática. É um jeito de fazer teologia bem diferente, que era comum da época. Através de narrativas, figuras, enfim, do imaginativo das pessoas, de figuras imagéticas, desse tipo de ilustrações. Tá? Eu gosto de uma definição que diz que Gênesis é talvez uma história teológica. Né? Isso aqui estou fazendo um resumo aqui, né? Mas é uma boa forma da gente tentar entender uma história teológica. A gente junta esses dois elementos, não é nem só um nem só outro, não são concepções modernas nem de história e teologia, mas é uma história teológica daquele tempo. Seria uma forma legal da gente apontar. Mas o Bruce Walsh vai concluir, então, falando o seguinte: o que é, então, Gênesis 1 e 2? Olha como a definição dele é complexa e como esse texto é complexo. Então, qual é o gênero do relato da criação no Gênesis? Segundo Henry Blocher, podemos descrever o relato da criação como uma representação artística e literária da criação destinada a fortificar a aliança divina com a criação. Ela representa verdades sobre as origens, em linguagem antropomórficas, de modo que a comunidade pactual, né, o povo de Deus, pudesse ter uma visão ampla e própria e ser sábia para a salvação. Representa o mundo como vindo à existência através da proclamação de Deus, para que o mundo viesse a depender de sua vontade, propósito e presença. É isso que Gênesis 1 e 2 é. Tá? Ele é essa representação, aí vamos dizer, história teológica, né? Uma história teológica, artística, literária da criação, que serve justamente para mostrar o Deus criador, o porquê ele criou, a relação dele com a criação, a relação dele com a humanidade. Esse é o foco central de Gênesis. Então, as grandes verdades de Gênesis estão aqui, estão embutidas aqui nisso. Okay? Então, a gente não pode ler Gênesis sem essas verdades, sem o contexto histórico, que está sendo escrito em contraste com literaturas rivais, sem essa ideia de que o gênero literário dele é um gênero complexo e que ele é uma história teológica. Nem é só história, nem é só teologia, não é ciência nem mito, mas ele engloba essa história teológica de uma forma artística, né? Então não consigo nem falar isso, literária, né? E cheia de imagens que ele pega de outros relatos e de uma obra que ele está fazendo contraste com outros relatos. Tá? Eu vou encerrar fazendo algumas conclusões hermenêuticas sobre tudo que a gente viu aqui agora. Vamos concluir. Então, primeiro, Gênesis 1 e 2, assim como 1 a 11, não é um texto simples. Não é fácil, gente. Tá? Não é simples.
se a gente se aprofundar. Ele pode ser simples ao dizer coisas que são o foco principal do autor, como ele está dizendo. Por exemplo, Deus criou, já é simples de entender em Gênesis. Deus criou todas as coisas, ok. Deus criou o ser humano, ok, isso é simples. Mas no nosso contexto aqui, no nosso debate, entender essas coisas menores, nada disso é simples. Ok? Nada disso é simples. Sua leitura literalista não bate com a leitura literal. Gênesis é um texto, 1 e 2, né? Gênesis 1 e 2 é um texto, nós não podemos fazer essa leitura apenas superficial se nós quisermos se aprofundar no texto. Okay? As leituras não vão bater. Tá? Não vão bater. Eu acabei de mostrar aqui algumas dificuldades com a leitura histórica, acabei de mostrar algumas coisas que não batem se você quer ler de maneira literalista, histórica, cronológica, né? Bem bonitinha. Você precisa ler de uma forma que leva tudo isso aqui em consideração. Essa é a leitura literal, tá? Terceiro, não podemos ler para retirar ciência nem para introduzir ciência. Isso aqui também é muito importante. Nós não lemos Gênesis, tá? Para introduzir ciência dele, no sentido de vamos introduzir aqui as verdades científicas em Gênesis. Aí você introduz e vê que, então Gênesis está errado, porque quando a gente coloca ciência aqui no meio da parada, quando a gente coloca ciência na nossa interpretação, Gênesis não bate com a ciência. E é claro que não vai bater, porque, como eu falei, são coisas totalmente diferentes, gêneros bem diferentes. Mas nós não podemos também, gente, isso eu queria frisar com muita importância, é de retirar ciência de Gênesis. Eu tenho um problema, às vezes, com o que nós chamamos de criacionismo científico, ou com propostas que querem ver muita ciência na Bíblia onde não existe. Né? Eu dei um exemplo aqui, né? Às vezes eu já vi em algum lugar as pessoas compartilhando alguma coisa do tipo foi descoberto que nós temos uma composição do nosso corpo que bate com a composição do barro, tem as mesmas moléculas, sei lá, alguma coisa do tipo, então a gente veio mesmo do barro. Ou, tá vendo, o método científico aqui errou e a datação por carbono ou o método geológico está errado, porque Gênesis diz isso e bate com isso. A gente não pode tirar a ciência de onde não tem ciência. Okay? Então, eu fico sempre com o pé atrás quando eu vejo explicações científicas muito simples para mostrar, para entender os relatos bíblicos. Né? Eu não gosto desse tipo de abordagem. Né? Não faz jus à Bíblia. Tá? E quarto não podemos ler Gênesis como uma história moderna, que apresenta fatos cronológicos que foram observados e documentados. Tá? Sempre naquele equilíbrio que eu disse. Tem fatos históricos, tem historicidade, mas não como nós conhecemos hoje. E não fatos bem bonitinhos, cronológicos, observados, um após o outro, fazendo total sentido para a nossa mente atual. Tá? Essas são as conclusões hermenêuticas que você precisa ter para entrar nesse debate. E, por fim, diante da complexidade do texto de Gênesis 1 e 2, de seu gênero literário, da sua intenção de contrastar com relatos criacionais do seu tempo antigo e do seu foco não estar em relatar o processo detalhado, histórico e científico sobre como as coisas foram criadas, é completamente plausível debatermos sobre visões diferentes da criação. E, diante de tudo isso, se você vai fazer uma leitura literal, levando tudo isso em consideração, talvez você chegue à conclusão de que sim, foram 6 dias literais. Não estou negando isso. Mas você precisa fazer toda essa leitura literal aqui, levando tudo isso em consideração. Talvez você diga, não, eu acho que fazendo a minha leitura, o meu estudo dessa forma, é possível, né, ou é mais provável que sejam longos anos, longas eras de milhões de anos, e a Terra é antiga mesmo. É possível? Pode ser que sim. Né? Eu não estou defendendo aqui nenhuma, estou dizendo só que, levando tudo isso em consideração, o debate é plausível. Por quê? Porque a Bíblia não está focada em ensinar sobre isso, em descrever como foi todo o processo. E a gente precisa sempre ter o cuidado, né, de ver como nós estamos lendo a história, a ciência, a teologia dentro do relato de Gênesis. Então, se você vai tomar a sua decisão no debate, se você vai entender esse debate, se você vai estudar o debate, só não estude por meio de uma leitura literalista. Só não estude sem levar tudo isso aqui que foi mostrado em consideração.
é a partir desse tipo de leitura aqui que a gente lê Gênesis 1 e 2, e é a partir desse tipo de leitura que eu entendo que é plausível o debate. Tá? Que o debate faz sentido, nós temos abertura para debater sobre isso, que Gênesis não é 100% claro sobre isso, e que a posição de 6 dias literais não é a única que pode ser considerada bíblica. Tá? Eu sei que isso levanta vários outros questionamentos, mas por enquanto a gente acaba por aqui. Ok? Então era isso que eu tinha para compartilhar. Vocês podem fazer alguma coisa aí, falar, sei lá, contribuir, perguntar. Se eu puder responder, eu responderei. Valeu, gente, pela atenção. Então, muito obrigado, reverendo, o pastor, mais uma vez, pela contribuição do senhor. O pessoal deixou algumas perguntas aqui, aí eu vou ler e o senhor fica à vontade aí para responder, tá certo? Tá bom. Então, o Daniel Bastos, ele faz a primeira pergunta dizendo o seguinte: qual então seria o objetivo dos anos nas genealogias? Eu acredito que ele está se referindo à ideia de anos lá em Gênesis 1, né? E também anos na genealogia, ou seja, como se essas palavras elas pudessem significar a mesma coisa, né? Então, eu acredito que essa pergunta está relacionada a isso, né? Então, como seria o objetivo dos anos na genealogia? Certo. Os anos na genealogia, eles falam da idade das pessoas, né? Eles não falam, pelo menos ali em Gênesis, o foco não é mostrar quanto tempo se passou de fulano a fulano. Eles estão falando das idades. Logicamente, isso serve para marcar tempo. Mas nós não temos certeza se essas genealogias, e provavelmente elas não são sequenciais, ok? A gente não tem certeza se ali está falando do avô, do pai, do filho, aí depois do filho, do filho, do filho do outro filho. A gente não sabe se há uma cronologia, uma genealogia, como as genealogias modernas, que seguem a sequência bem direitinho de nascimento. A gente não sabe isso. Provavelmente não. Provavelmente ali tem espaços que não estão sendo, como é que a gente diz? Não, de pessoas que não foram colocadas dentro da genealogia. Okay? Provavelmente, certo? Pode ser que não, mas há uma discussão muito grande sobre isso. O que eu acho é que não dá para ter certeza, não dá para fazer cálculo só por conta de genealogia, certo? Também há um debate, isso aqui pode ser mais chocante, sobre os tempos das idades daquelas pessoas, certo? O debate é, eles viveram mesmo 900 e poucos anos, 800 e poucos anos, né? E como é isso? Isso é simbólico, não é? Né? Há esse debate porque em outros documentos do Antigo Oriente Próximo, né, que eu estou falando aqui, também há relatos de reis que viveram todo esse tempo de anos, né? E talvez a Bíblia esteja fazendo uma comparação com isso, enfim, também há esse debate. Né? Eu realmente acho esse debate interessante, não tenho uma posição sobre isso, aliás, Gênesis é muito difícil, né, nessas coisas, mas eu diria que as genealogias não nos dão certeza de fazer esses cálculos. Eu não caminho por esses cálculos através das genealogias. Elas podem ter, e provavelmente tem, alguns gaps entre elas, certo? E mesmo que não tivesse, né, não dá para a gente calcular a idade da Terra por elas, né, eu acho, né, eu creio assim, porque a gente não consegue, eu não consigo dizer com certeza se os dias foram literais e mesmo depois do 7º dia, quanto tempo se passou para Caim e Abel, para o episódio com Caim e Abel? Quanto tempo se passou depois de Caim e Abel, né? Enfim, para o outro episódio? E quanto tempo se passou de Gênesis 1, verso 2 até os dias criacionais? A gente não sabe nada disso. Então, eu acho muito complicado calcular a idade da Terra nesse debate por essas genealogias, esses anos. De novo, pode ser que até seja 6.000 anos, mas não por esses cálculos aí. Tá. Ok. Então, vou passar para a pergunta da Camila. Camila Nogueira ela faz a seguinte pergunta: o senhor acredita que existem verdades eternas na Bíblia e outras que são apenas temporais? Ou seja, só serviam naquela época e para aquela situação? Se sim, como identificá-las? Tipo uma pergunta de hermenêutica, né?
essa pergunta é interessante. Eu vou dizer o seguinte: não existem verdades temporais. As verdades são eternas. O que existe são situações temporais. Até dessas situações temporais, a gente pode tirar verdades eternas. Tá? Então, tem muita coisa na Bíblia que você vai ver que é do contexto daquela época e que a Bíblia não está pedindo para a gente repetir aquele contexto, aquela prática, mas ela está ensinando alguma verdade em cima daquilo, certo? Aí você precisa estudar do contexto, você precisa estudar o próprio texto, fazer uma exegese do texto, ler sobre aquilo que está sendo escrito, né? Estudar, ler algum comentário, né? Buscar entender mais sobre aquele texto, sobre aquele contexto histórico, para tentar distinguir entre o que é o contexto da época e o que é verdade. Por exemplo, né, tem uma discussão muito grande sobre feminismo, né, em relação a isso. Que a afirmação de que mulheres não devem falar na igreja, que é entendida ali como que não devem pregar com autoridade, outros vão entender que elas não devem realmente falar nada, outros vão entender que elas não podem julgar as profecias, enfim. Isso daí é só cultural daquela época. Hoje em dia não existe mais isso. É aí que você precisa ter a sensibilidade de estudar para ver que ali tem uma verdade maior sendo dita, que eu creio assim, né? Por exemplo, que a mulher não foi chamada para ter autoridade máxima na igreja, né? Eu não creio no pastorado feminino, né? Mas que usar o véu, por exemplo, era uma questão da época só. Hoje a mulher não precisa mais usar o véu na igreja, que aquilo representava a submissão naquele tempo, mas hoje não. Enfim, então tem vários outros exemplos, mas as verdades são eternas, tá? Alguns contextos históricos é que podem ser temporários só para aquele momento da Bíblia. Geralmente não é tão difícil de descobrir isso, geralmente. São alguns assuntos mais polêmicos, né? Pronto, eu vou passar para a próxima, que a gente tem bastante perguntas, que é do Daniel novamente. Ele pergunta: uma palavra por si só pode ser lida pelo seu significado literalista? Aí ele vai dar um exemplo, né? Ele diz que dentro do criacionismo da Terra Jovem se defende dias literais, com o argumento de que a palavra dia é a mesma usada para os 7 dias de voltas ao redor da muralha de Jericó, por exemplo. E que no hebraico há outra palavra utilizada para se referir à era, e não foi utilizada. Sim. Pronto, essa outra questão de hermenêutica é muito interessante. Nós não podemos fazer um estudo de palavra na Bíblia e achar que quando uma palavra aparece em um texto com um significado, ou ir a um dicionário bíblico e achar um significado para essa palavra, que todas as vezes que ela aparecer, ela vai ter o mesmo significado. Aqui eu não estou nem entrando nessa questão do dia, certo? Dia na Bíblia vai aparecer com vários significados diferentes. Alguns são mais certos, outros mais duvidosos. Mas há dia aparecendo como dia mesmo, há dia aparecendo como um período de tempo maior, né? E palavras são definidas pelos seus contextos. Logicamente, elas têm um campo semântico de que elas podem ter esses significados possíveis, e dentro desses significados possíveis, a gente olha para o contexto e vê o que aquela palavra significa, o que é mais provável que ela signifique. Alguns são bem difíceis, como, por exemplo, essa questão da criação. Então, nunca estude uma palavra bíblica e você achou um significado e ache que esse significado sempre vai se repetir na Bíblia. Dá um exemplo, por exemplo, mundo. Mundo na Bíblia tem vários significados. Depende muito do contexto. Né? E outras palavras também, você precisa olhar sempre para o contexto para saber o que está sendo dito. É muito perigoso quando a gente pega uma palavra e aqui essa palavra significa isso. Então, obrigatoriamente, lá naquele outro texto, ela vai significar isso também. Né? Então, precisa ter cuidado com essa interpretação. No caso de Gênesis 1 e 2, desses dias, fica o debate aberto, eu creio, muito por causa disso. Não dá para a gente dizer ali que só pela palavra dia dá para a gente bater o martelo, entendeu? Alguns vão argumentar, mas ele fala de manhã e tarde. Ok, isso é um argumento mais legal. Né? Mas só pela palavra dia, eu acho que não dá. Porque a palavra, enfim, pode variar dentro do texto bíblico. Eu acho que um argumento até um pouco mais legal sobre essa questão de dia, lá em Gênesis 1, é o versículo 14, né? Que fala sobre dias, estações, anos, sobre os luzeiros, né?
Sim. Então, eu sugiro aos irmãos dar uma olhada no versículo 14, Gênesis 1, para ver que esse é um argumento um pouco mais forte para os defensores do criacionismo da Terra Jovem. Aí o Marcos Sim. Vinícius, ele faz uma pergunta interessante aqui também. Ele diz: e quanto ao pensamento judaico atual, há um consenso para ele sobre o relato da criação? Cara, consenso não há. Eu só não sei, só nunca me aprofundei nisso para ver quais são as posições principais, quais são as que estão mais famosas hoje em dia, quem são os defensores, mas com certeza consenso não há sobre o relato da criação, sobre os detalhes da criação e tudo. Não existe esse consenso aí em nenhuma denominação, nenhuma religião. Mas aí eu sou leigo nesse assunto específico dos judeus. Eu confesso que eu também não sei ajudar em nada sobre isso. O Vinícius Braga ele faz a pergunta: se o senhor vai disponibilizar os slides? Posso mandar lá no grupo. Pronto, beleza. Aí a Ceciliane diz o seguinte: alguns historiadores, com pressupostos anticristãos, principalmente em sala de aula, olham para a cultura dos povos ao redor de Israel e dizem que Moisés apenas roubou os mitos deles. Qual a maneira mais saudável de darmos uma resposta a essa questão? Essa é uma pergunta muito interessante. Interessante. Eu vou dizer primeiro o seguinte: se você se basear numa obra que já existe para escrever a sua, e se isso significar que isso é roubo, então vários escritores também roubaram outras obras. Vários. Né? Você pega só, por exemplo, o mundo da ficção e do cinema. Vários filmes são recortes de outros filmes adaptados. Né? Enfim. Né? Esse é um argumento de que não cola muito, assim. Ele só... Porque tem coisas parecidas, ele roubou. Né? Não. A pessoa precisa provar isso, que ele roubou. Segundo, ele pode estar falando do mesmo evento. Por exemplo, há relatos do dilúvio isso, em vários textos antigos. Isso significa que teve um primeiro relato e todos os outros roubaram, né, copiaram, né, tem que ser passados por plágio? Não, eles podem estar falando sobre os mesmos relatos, cada um do seu ponto de vista. Se eu acredito no Deus tal e esse Deus tal age assim, eu vou escrever o meu relato do dilúvio de acordo com a visão de Deus, e o outro vai escrever o dele com a visão do Deus dele. Isso é normal. E terceiro, há sim esse aspecto de verdade que Moisés pegou elementos de outros textos porque ele queria justamente contrapor esses elementos. Então eu não vejo problema nenhum nisso. Inclusive, outras obras são escritas dessa forma. Pessoas que pegam outros relatos, fazem alguma coisa parecida para contrapor, né? É porque a galera pensa muito nos termos de hoje, com a mentalidade de hoje. Se eu vejo algo parecido no texto do outro com o outro, então é porque ele plagiou e tal. Não. Eu posso escrever um inglês ou americano, olha para a Batalha do Dia D, para a invasão da Normandia, e ele vai escrever uma história. O alemão, ele vai olhar para aquilo, ele vai escrever a mesma história, mas eles vão escrever coisas diferentes, porque são pontos de vista diferentes. Um roubou o outro? Não. O alemão pode ter escrito primeiro. Aí o americano vem, vai ler a obra do alemão e vai pegar coisas que ele não sabe e vai usar na obra dele e vai tentar talvez dar outro significado. Ele roubou a do outro? Não. Ele está só fazendo trabalho, né, pegando fontes do outro. Então isso é completamente normal. Isso é uma acusação que, quando colocada para acusar os outros, não serve. Né? Precisaria ser provado. Não dá para provar isso. Um exemplo disso é os evangelhos, né? Será que um apóstolo estava roubando o outro, né? Isso? Que Eu apóstolo roubou de quem? pensei até falar isso. Exatamente. Aí o Otávio ele faz uma pergunta. Pastor, você concorda com a visão do Walton que os dias da criação são uma analogia aos 7 dias da consagração do tabernáculo e dos 7 Isso. anos do templo? Pronto. O John Walton faz uma comparação de que Deus usa esses 7 dias porque no processo de construção do templo se usava muito desse parâmetro temporário aí, né? Do tabernáculo, dos 7 anos do templo, que isso significaria que Deus no Éden,
está construindo o seu templo, santificando o seu templo. Por isso, essa visão dos 6 dias de trabalho e um 7º dia de descanso, né? Eu concordo com o Walter, sim, que Deus está usando dessa agenda dos 7 dias para significar que ele está construindo o seu templo, santificando o lugar, que a criação é o templo de Deus. Eu concordo com isso. Eu só não sei, não tenho certeza, se isso é totalmente figurado. É só para fazer uma analogia ao templo, entendeu? Talvez ele possa ter escolhido criar em 7 dias justamente para fazer essa analogia. Então, isso para mim também não prova, eu crer nisso, não me diz que é 7 dias literais ou que não é 7 dias literais, entendeu? É um argumento legal, mas que sozinho não prova nada. Mas eu acredito sim que ele fez isso para mostrar que ele está criando um templo para ele. Ok. O Vinícius faz uma outra pergunta. Ele diz: o que o senhor acha da visão acerca da criação do Alvin Plantinga? Cara, eu nunca li. Já li os livros do Alvin Plantinga, mas pelo menos não lembro de ter lido a visão de criação dele. Então não sei responder. Confesso que nisso eu também não posso nem Ele ajudar, botou aí, né? né? Ciência, Religião e Naturalismo. Eu não li esse livro dele. Então não sei. Mas vou dar uma olhada lá depois. Gosto muito do Plantinga. Bem difícil de ler, mas eu gosto. E, por enquanto, a última pergunta, né, do Marcos Vinícius, ele diz: quando a Bíblia faz referências aos relatos da criação em outras partes, até mesmo no Novo Testamento, isso valida a leitura literal dos fatos descritos em Gênesis 1 e 2? Pergunta muito boa também. Outras partes das Escrituras vão citar alguns textos, né? Mas trazendo verdades teológicas. Nenhum desses textos cita como foi o processo, como é o detalhe, se os dias são literais ou não são. Nenhuma parte das Escrituras fala sobre esses processos de criação e desenvolvimento da Terra. O que a gente tem é textos afirmando que Deus criou do nada, Deus criou a matéria, e ok, Deus criou mesmo. Talvez isso não seja nem o foco de Gênesis 1 e 2, mas dos 6 dias, mas Deus criou. A gente vê genealogias que vão até Adão e Eva. A gente vê Paulo falando de Adão, né, do primeiro Adão e do segundo Adão. Então eu creio que Adão e Eva foram figuras históricas, a gente pode ter certeza disso, pelo menos para mim, né, porque o Novo Testamento fala deles, Jesus fala deles, Paulo fala deles, né? A gente vê relatos, o Novo Testamento falando sobre o dilúvio, falando sobre Noé, então aconteceu mesmo, ele é um personagem histórico. Agora, a Bíblia não fala nesses textos citados posteriormente, por exemplo, como foi o dilúvio, o processo do dilúvio? Ele foi global? Ele foi só local? Quantos animais tinham na arca? Como era a arca? Né? Enfim, eles não falam sobre isso. Eles não falam de quanto tempo se passou, Gênesis 1 e 2. Enfim, eles não falam desses detalhes. Eles falam mais dessas verdades teológicas e eles apontam para uma historicidade de Adão, de Eva, de Noé, do dilúvio. E aí sim dá para a gente crer. Mas os detalhes, os processos, aí não tem texto falando sobre isso. Pronto, pastor. Para finalizar, eu queria que o senhor pudesse dar um aconselhamento pastoral sobre como a gente pode lidar uns para com os outros, né? Com essa questão do debate, o diálogo de Gênesis 1 e 2, né? Que a gente possa ter uma boa relação, né? Saudável para com os outros. Eu diria que onde não há uma clara certeza de princípios centrais da fé cristã, e aí eu vou defender que esse debate ele não toca em princípios centrais, alguns vão discordar, mas essa é a minha visão, tá? Você pode discordar aí de boa. Mas eu acho que esse debate não toca, e se ele não toca, a gente deve ter uma comunhão normal, né? Deve discutir, debater, conversar como dois cristãos que se amam normal, sem desavença, sem xingar o outro de herege, sem se dividir por causa desse debate, certo? Eu sei que você não acreditar nos dias literais traz outras perguntas bem interessantes, mas ainda assim, e outros questionamentos e dificuldades. Mas ainda assim, eu creio que isso não toca nos princípios centrais da fé cristã. Então a gente discute em amor, como irmãos, debate, tudo tranquilo, sem se dividir, sem quebrar a igreja, tudo dentro da ortodoxia cristã.
é assim que a gente deve fazer. Então, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez pela participação do pastor Pedro. E gostaria também de avisar os irmãos sobre o debate que a gente vai ter, dia 24/10. A gente vai tocar nos temas sobre o criacionismo da Terra Jovem e da Terra Antiga, né? Eu vou chamar um debatedor de cada tema. Infelizmente, é mais difícil encontrar debatedores de outras áreas, né? Então, por enquanto, a gente vai se limitar a esses dois. Então, eu esqueci até de comentar no final, no início com vocês, porque infelizmente estava aquela bagunça, né? E eu fiquei até um pouco nervoso com essa situação. E avisar também que depois a gente vai colocar a reunião no canal do YouTube, né? ABC2 Fortaleza. Então, quero orar finalizando com vocês, irmãos. Então, oremos. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos mais uma vez pela participação do pastor Pedro, que o Senhor possa abençoar ele, a sua família, o seu ministério, a sua igreja, ó Pai. E que nós possamos ter uma boa relação um para com os outros, ó Pai, como cristãos saudáveis, que a gente venha progredir no conhecimento do Senhor e que a gente venha buscar, ó Pai, defender o teu santo nome e não as nossas próprias honras, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que a ABC2 possa ser um meio de comunicação com a ciência, que nós venhamos, como cristãos, sabermos como nos relacionar e não sermos fundamentalistas no pior sentido da palavra. Então, esteja com esse grupo, Pai, que esse grupo possa crescer para a honra e glória do teu santo nome somente. Assim que nós te oramos, no teu filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Então, gostaria de agradecer novamente e Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco. Valeu.